Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Canta alegria, 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 canta alegria, 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 oh, alegria, 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 canta alegria, 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 canta alegria, 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 aleluia, 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 dança, aleluia, 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 oh, dança, aleluia, dança, aleluia, 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 eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Jesus, eu te amo, eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, meu Jesus. Asamalamu, 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 asamalamu. Asamalamu, asamalamu, my God is good, my God is good. We believe long time to long maluse back. Zamua moyo. We believe long time to long maluse back. Zamua moyo. Dingana, 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 dingana. Mulutawani, Zamua moyo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'alegria ezalia? Amen. Será que alegria? So ezala kolenga kombina kolekanga. Na sala mutu mota bini kolekanga. Na sala ninguém tá só mais que eu. Alegria. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen. Amém. Est-ce que ça me demande bien de ganga? Será que há alguém que dançou mais Oh, que eu? prophète eba obina te. Ou o profeta não sabe Bokungi na dançar? bapa nangai. Perderam nos meus passos. Mutawako kanga ka glodis. Só o irmão Glodice que está Tout le monde va mais bungi. Todo mundo perdeu. Oh, prophète eba obina te. O profeta não sabe Wana ya ba dançar. danse ya David wana. Essas danças é do David. Amen. Amém. Yana mtu msite to obine la kola nzambe. Não há outro alguém que possamos dançar do que a Yana Deus. suko obine la nzambe bina. Bem amado, se convém dançar para Deus, dança. Alléluia. Amém. Bosana onyo seyozali. Esquece tudo que você é. Kota na muzindo ya kobine la kanzambe. Entra na profundeza de dançar para Deus. Ndengo yaki na mokili pona ko accompagner batu te ba pambola mayo tala bango. Oyaki pe na mokili te po otala ka batu bazo bine la nzambe yo fandi. Você não veio no mundo para acompanhar as pessoas e também não vieste no mundo para dançar, para ver as pessoas a dançarem. Et je pense que na sima ya mate ya to bina isos. Eu penso que depois da pregação vamos dançar mais. Metolin to yamba momu na nzambe. E queremos acolher o servo de Deus. Ba bazala ki a 2 semaines passées to Os que pambola tiveram as maki. 2 semanas passadas fomos abençoados. Nanzela ya tata oyo vaillant oyo azali na biso lelo. Por intermédio desse senhor, desse valente que está conosco hoje. Lelo na premier culte na biso, Hoje, no primeiro culto, nous avions été bénis encore. nós une fois de fomos plus. abençoados. Vraiment, c'est une bouche autorisée. Na verdade, é uma boca autorizada. Bouche moko eza ko transmettre kati na peuple la nzambe bénédiction na nzambe. Uma boca que está a transmitir ao povo de Deus a bênção de Deus. Bouche moko ezolobela biso de la part de Dieu. A boca que fala na parte de Deus. Il est humble neka bomona. Ele é manso como estão ali ver. Amen. Mais azana ngolu na nzambe, azana makambu na nzambe, azana biloko na nzambe Ele kati tem na as ye. coisas de Deus. Nena loba ete mutu na nzambe azotelema na tongo na lelo pona kopambola yo na Eu ngai. queria dizer que o servo de Deus vai levantar para te abençoar. Leo komona mutu na nzambe kotelema yebaka ete atelemi. Quando Pona vê o kupambola. servo de Deus levantou, ele levantou para te abençoar. Loba na ndeko apemeni mutu na nzambe azotelema po apambola yo. Diz ao ao irmão que está ao teu lado, o servo de Deus está para te abençoar. Yebisa est-ce que ozali prêt ya koyamba bénédiction oyo? Pergunta se está pronto para receber a bênção. Loba aza na likambo moko alinga tia na kati ya vi na yo. E diz que ele tem uma coisa que quer colocar na sua vida. Loba alinga transmettre yo vie euti epai na yesu. Ele quer transmitir a vida que veio de Deus. Loba nena moni vi ne se change. E eu vi que a sua vida já mudou. Loba liloba kaka moko ekobima na munoko na ye. Diga uma só palavra que vai sair na sua boca Échanger cours ya vi na yo. e vai mudar a tua Ai, ai. vida. Ye aza docteur, Ele é doutor. azali pasteur ya ndeko na biso Serge Poiti Ele é kuna o na pas- Belgique. É o pastor do nosso irmão Sérgio Poite lá na Bélgica. nayebi ke toyebi Serge Poiti azalaki cameraman na biso. Conhecemos que o irmão Sérgio foi o nosso cameraman. Le géant. Amen. Amém. Donc aza kosambela vraiment na église pasi docteur aza E o irmão está a rezar mesmo onde o doutor está. pe docteur azali papa na ye kuna na Belgique. E o doutor é o seu pai lá na Bélgica. Et apesaki ba témoignage ya makasi E ele deu grandes fort testemunhos. puissant Poderoso mpona mutu na nzambe oyo. para o servo de Deus. Mais malgré ba témoignage na ye Segundo as suas testemunhas, naloba tande ba samaritain balobaki. dizendo como os Pá, moça, samaritanos moça, dizem. Alléluia. Amém. Malgré ba témoignage na ye Apesar dos seus me testemunhos, biso moko toyoki pe biso moko tomoni. nós também ouvimos e vimos. Yango nalingi yo na ngai to bénéficier na grâce E eu oyo. quero que eu e você vamos beneficiar Mombo na dessa nzambe graça. kombo na ye docteur Kobekiala. O servo de Deus, o nome é Kobe Kiala. Le natikeli etumbelo. Como eu vou deixar o púlpito para Tosali ele, eloko moko atanke ba pierre vivante. vamos fazer Gloire à uma Dieu. coisa como ser pedras vivas.
Amen. Amém. Que la gloire revienne à notre Dieu. E que a glória seja dada ao nosso Deus. Et que le Dieu de gloire puisse bénir toute l'assemblée. E que o Deus da glória possa abençoar toda esta assembleia. Nalobi Nzambe apambola moko na moko. Eu digo, Deus abençoe cada um. Merci encore une fois pour l'homme de Dieu, Mais uma vez, obrigado pelo homem de Deus pour cet accueil chaleureux. e por esta acolho Et pesinga posa ya kotikala. e me deu até a vontade de ficar por aqui. Amen. Ou Amém. bien tout cela ta échange ya que nous n'avons pas. E ou vamos fazer uma mudança, ele vai para aí, eu fico por aqui. Alléluia. Amém. Menebi Nzambe awasala makambo bien. E eu sei que Deus fará coisas maravilhosas. Pour azan Nzambe makambo bien. Porque é Deus das coisas boas. Azan Nzambe asekisa kabat. E esse Deus que dá sorriso Nzambe wana sekisa yo. e deixa-me te fazer sorrir. Anena no esilite. O ano ainda não acabou. Yebisa moninga no anena no esilite. Diga ao teu próximo, um ano ainda não acabou. Nzamba sekisa yo. Que Deus te dá um sorriso. Nenga sekisa ki Sara sekisa yo. E como deu sorriso ao Sara. Alléluia. Amém. Namoni awa to sana bitidi moko avant to fanda to tangue Bible, n'est-ce pas? E eu vi que aqui temos um hábito, antes de nos sentar, primeiramente vamos ler a Bíblia. E primeiramente vamos orar a Deus e honrar a sua palavra. Alors to fongoli na mukanda ya Luc. E vamos abrir no livro de Lucas, Luc chapitre 8. Lucas capítulo 8. Luc chapitre 8 verset 40 jusqu'au 48. Lucas capítulo 8, verso 40 até 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Parole du Seigneur. Lucas, Merci Seigneur. obrigado, Senhor. Bénis ta parole Abençoa a tua palavra. encore une fois ce matin. Mais uma vez esta manhã. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. On peut se mettre. Podemos retomar assento. Je sais, Eu sei, c'est presque une histoire qui est connue de tout le monde. quase é uma história conhecida para todos nós. Mais quand Dieu commence à parler, Mas quando Deus começa a falar, il y a toujours une particularité. há sempre uma particularidade. Et je crois que ce matin, Eu creio que nesta manhã il y aura aussi une particularité. e haverá também uma particularidade. Peut-être oyoka ba message yango, E talvez já tenha ouvido essas mensagens, mais ezana eloko moko nzambe alingi alobela yo na tongo na lelo. mas tem alguma coisa que Deus quer te falar nesta manhã. Avant na kota na message, Antes de entrar na minha mensagem, nalingaki na s'adresser un peu na ba ouvrier nyonso
na kati na Lingomba. E primeiramente vou querer se dirigir a todos os obreiros aqui na Pedra Viva. Ba oyo nyonso bazali ko exercer fonction moko kati na E église. todos aqueles que estão a exercer uma função no meio da igreja. Peu importe la fonction, E seja foi a tua função, mais je voudrais vous dire mas quero vos dizer, ce que vous êtes en train de faire. que estão a fazer Ce n'est pas pour un homme, não é para um homem, mais vous le faites pour Dieu. mas estão a fazer por Deus. Et il y a une chose E há uma coisa que vous devrez savoir. e que deve saber. J'aime bien le livre des Actes des Apôtres. E amo bastante o livro do Ato dos Apóstolos, Parce que dans le livre des Actes, porque no livro do Ato il y a 4 principes. há 4 princípios. Le 5e principe E o 5º princípio amène l'homme au service. e leva o homem ao serviço. Les 4 principes Os 4 princípios sont les 4 lettres são as 4 letras du livre des Actes. e do livro do Atos. Nous avons la lettre A, Temos a letra A nous avons la lettre C, e temos a letra C nous avons la lettre T, e temos a letra T nous avons la lettre E. e temos a letra O. Ce sont les 4 principes. E são os 4 princípios. La lettre S, E a letra S c'est le 5e principe é o 5º qui princípio introduit la personne. que introduz o homem. Et dans les 4 lettres, E no 4 letras, qui sont les 4 principes, que são os 4 princípios, la lettre A, e a letra A ça c'est pour tous les ouvriers. é para todos os obreiros. La lettre A, A letra A c'est l'alliance. é a aliança. C'est l'alliance. É a aliança. Autrement dit, E, em umas palavras, c'est l'assurance. é a segurança. Tout ouvrier Todo que é obreiro doit avoir l'assurance. e deve ter a segurança. Et cette assurance, E esta segurança c'est l'assurance du salut é a segurança da salvação, qui permet à la personne, que permite ao homem, malgré les services, e apesar do serviço, mais d'être sûr de quelque mas chose, tem a certeza de alguma coisa, qu'il a le salut de Dieu en que lui. ele tem a salvação Ça, de Deus c'est nas un suas mãos. principe primordial Este é o primeiro princípio pour les ouvriers. e pelos obreiros. Deuxième principe, O segundo princípio c'est la lettre C. é a letra C. La lettre C, A letra C c'est le comportement. é o comportamento. C'est-à-dire le comportement de chaque E ouvrier. quero dizer o comportamento de cada obreiro. Peut-être une porte ouverte E pode ser uma porta qui aberta peut attirer des gens à venir à e l'église, que pode atrair a gente a vir à ou bien igreja. une porte fermée É uma porta qui fechada empêche les gens d'entrer. que impede as pessoas para Nous devons entrar. avoir un bon E comportement convém que nós tenhamos bom dans comportamento l'église na igreja ainsi qu'à l'extérieur de e l'église. mesmo fora da igreja. Les chrétiens Os cristãos, n'est pas seulement le dimanche à e não l'église, só o domingo na igreja, mais c'est une vie de tous les jours. mas é uma vida E de tant que todos os ouvrier, dias. Sendo Nous obreiro, devons avoir ces principes en e nous. devemos ter esses princípios em Avoir nós. un bon comportement. A ter um bom Un bon comportamento. comportement dans la société. Um bom comportamento na Un bon sociedade. comportement dans la maison, Um bom comportamento em casa dans ton entourage. e na tua Ça, c'est vizinhança. le deuxième principe. Isto é o segundo princípio. Le troisième principe, O terceiro princípio c'est la lettre T. é a letra T. La lettre T, A letra T c'est le témoignage. é o testemunho. Tout ouvrier doit avoir un témoignage. E todo obreiro deve ter um testemunho. Et c'est par le témoignage E através do que nous testemunho vivons la différence. e que nós vivemos a Et diferença. c'est par le témoignage E através que nous temos recevons aussi des testemunho bénédictions. e que nós recebemos também Par as ton bênçãos. témoignage, Um bom testemunho les portes aussi peuvent s'ouvrir. e as portas também podem se Même abrir. si tu nettoies les bancs, Mesmo se você limpa seulement a par porta ton témoignage, e só pelo teu les portes testemunho aussi peuvent s'ouvrir. e as portas também podem se Il abrir. faut avoir un bon témoignage. E deve ter um bom testemunho. Amen. Amém. L'autre lettre, c'est quoi? Oh, a última letra é, E. em português é O. La lettre E. A letra E, Il faut avoir un bon exemple. e Être deve exemplaire. ter um bom exemplo. Ce Ser sont um exemplar. les 4 principes E são os 4 princípios. pour un ouvrier E pelo obreiro, qu'il introduit au 5e, e que ele introduz qui est la no lettre quinto, S, que é a letra qui S, veut dire il entre maintenant au service. quer dizer
já entra no serviço. Et quand tu entres au service, E quando tu entra no serviço, déjà il y a une confirmation de la part de Dieu. já tem uma confirmação na parte de Et Deus. cette confirmation E esta de la confirmação part de Dieu da parte de Deus est représentée par 3 onctions. é representada por 3 unção. Nous avons l'onction sacerdotale. E temos a unção sacerdotal. Nous avons l'onction E royale. temos a unção real. Je répète bien. E vou repetir bem. Il y a 3 onctions E tem 3 unção qui coulent que derrama. quand nous avons ces 4 principes. E quando temos esses É que nous 4 entrons au princípios serviço. e que nós entramos no serviço Nous avons l'onction sacerdotale e temos a unção qui te permet de sacerdotal faire le service. e que te permite a fazer o serviço Nous avons l'onction royale e temos a unção qui a real l'autorité. e tem a autoridade Et nous avons l'onction du salut. e temos a unção da salvação. Et par ces 3 onctions, E através desses 3 c'est unções ce qui permet à ce Isso que nous que puissions permite vivre la différence dans que l'église. nós podemos viver a diferença na igreja. Ça, c'est pour tous les ouvriers. E isto é para todos os obreiros. Vous avez un homme de Dieu E tem homem de Deus. et si vous marchez Se andais au rythme de ses pas, e ao ritmo dos seus passos, ce qui est sur lui, que está com ele, en lui, que está com ele, sera aussi en vous e será também em vós et sur vous. e sobre vós. Alléluia. Amém. Seulement d'être Só attentif ser atento pour comprendre. e para compreender. Moi, je dis souvent Eu aux digo ouvriers, sempre aos obreiros il faut faire attention. e deve ter muito Parce cuidado, qu'aujourd'hui, porque hoje nous avons beaucoup de serviteurs. e temos muitos servos. Moi, je les appelle, ce sont des serviteurs qui sont là, mais qui n'arrivent jamais à profiter d'un homme de Dieu. E eu falo sempre, são servos que estão lá, mas nada aproveita através do homem de Deus. Il y avait un serviteur dans la Bible, Havia um servo na il Bíblia a resté beaucoup de temps auprès d'un homme de Dieu. e ele ficou muito tempo ao lado de um homem de Deus. Il a profité de rien. Ele nada aproveitou. De rien. De nada que ele aproveitou. Mais il y avait un autre Mas havia um outro qui avait aussi resté, e que estava também ao lado, mais qui avait profité de quelque mas chose. aproveitou de alguma Je vous coisa. encourage à tous les E ouvriers vou encorajar todos os obreiros de continuer votre rythme, e de continuar vosso de ritmo soutenir l'œuvre de e Dieu, de sustentar a obra de Deus d'accompagner cette e œuvre. acompanhar esta obra. Et je sais que l'homme de Dieu n'a rien Eu pour sei vous que donner, o homem de Deus não tem nada mais para il y a nos dar, quelqu'un mas há qui alguém fera la différence dans votre e vie. que fará a diferença nas vossas vidas. Pour le peuple de Dieu, E pelo povo de Deus, tout ce que je demande, c'est la fidélité. e tudo que eu peço é a fidelidade. Dans le culte, E nos cultos, votre présence aussi est e também indispensable. a vossa presença Nous é avons besoin de indispensável. Precisamos de Vous vós aussi, vous avez besoin de nous. e vós também precisais de Amen. nós. Amém. Nous avons aussi besoin de vous. E nós também precisamos de vós. La Bible dit, La Bible la corde à 3 fils se rompt difficilement. E a corda com 3 fios se corta dificilmente. Il y a un soutien. Há um sustento. Nous avons le Père, le Fils et le E Saint-Esprit. temos o Pai, o Espírito e o Il y a une Espírito liaison. Santo. Há uma Nous ligação. avons le responsable, E temos o responsável, les collaborateurs, os colaboradores ainsi que le peuple de Dieu. e também o povo de Deus. Dans une corde à 3 fils. E numa corda de 3 fios. Nous avons le Père, E temos o Pai la mère, e a mãe ainsi que les enfants. e também os filhos. Toujours dans cette corde-là. E mesmo nesta corda, Donc, c'est le soutien, é o sustento, c'est l'amour, é o amor, c'est la compréhension, é a le compreensão, respect, o respeito le pardon. e o perdão. C'est ce qui fait la différence. É isto que faz a diferença. Et quand nous avons tout cela, E quando temos todos isso, c'est là où le ciel s'ouvre. e aí se abre o Et céu. quand le ciel s'ouvre, Quando abre-se o céu, qui peut le fermer? quem pode fechar? C'est la bénédiction, n'est-ce pas? É a benção, não é? Vraiment, je vous encourage E vos encoraja de continuer e de dans continuar ce rythme. e neste Et ritmo. que Dieu vous bénira. E Deus vos abençoará. Alléluia. Je Amém. vais continuer avec le même rythme, E vou continuar com o mesmo ritmo, mais je veux seulement changer quelque chose. mas apenas que vou mudar alguma coisa. Changer seulement le message. Mudar só a mensagem.
Je ne commence jamais une chose e não começo uma coisa pour en finir avec la même chose. e para terminar na mesma coisa. Ça, c'est mon principe. Este é o meu On peut princípio. avoir 10 cultes maintenant. E podemos ter 10 Jusqu'au cultos soir. agora, até a Et noite. dans chaque culte, Em cada culto, il y aura toujours une différence. e haverá sempre uma Parce que diferença. nous écoutons ce que Dieu nous E demande. porque nós ouvimos aquilo que Deus nos fala. Nous ne faisons pas notre volonté, Não fizemos a nossa vontade, mais la volonté de Dieu. mas a vontade de Deus. Alléluia. Amém. Que Dieu nous bénisse. E que Deus nos abençoe. Bien-aimés, nous allons partager quelque chose. Bem amado, vamos partilhar alguma coisa. Notre thème d'aujourd'hui, O nosso tema de hoje quelqu'un m'a touché. é alguém vai ser tocado. Quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Alléluia. Amém. Quelqu'un m'a touché. Alguém me C'est tocou. ça notre thème. É este o nosso tema. Peut-être ce matin, Talvez nesta manhã, tu es la personne qui cherche à toucher le Seigneur. e és a pessoa que procura a tocar ao Senhor. Tu cherches, Procura tu as cherché. e procuraste. Mais peut-être E aujourd'hui, talvez hoje tu vas y arriver. e vai chegar. S'il y a quelqu'un qui avait arrivé Se há alguém que tenha chegado à le faire, e de fazer, toi aussi tu peux le faire. e tu também Tu peux pode aussi le fazer. toucher. E também pode tocar. L'impossible peut devenir possible. O impossível pode tornar Le o difficile possível. peut devenir facile. O difícil pode tornar Alléluia. fácil. Amém. Malgré les obstacles. E apesar dos obstáculos, Mais cela dépend de ta disposition. mas isso depende da tua Cela disposição. dépend de ta façon d'agir. E isso depende da tua forma de Cela agir. dépend de ta façon de t'approcher de lui. E isso depende da tua forma de se aproximar a Deus. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Bem amado, la Bible dit, a Bíblia diz, Jésus de retour, no regresso de Jesus, il était quelque part estava num certo lugar et dans son retour, e no seu regresso il était reçu par la foule. e foi receber pelo Parce multidão. que Jésus était un homme de la foule. E porque Jesus foi homem da multidão. Partout où il passait, Em il todo était lugar un homme ele de la foule. passava e sempre a multidão lhe Il y seguia. avait ceux qui l'admiraient E há outros que admirava et il y avait ceux qui le haïssaient. e também havia outros que estavam ali odiando. Mais lui, il avait toujours un objectif. Mas ele tinha sempre Il avait objetivo. toujours une mission. Ele tinha sempre uma missão. À chaque fois qu'il se réveillait, E cada vez ele despertava, il y avait toujours quelque chose à faire. tinha sempre algo para fazer. Il avait trois façons E ele tinha 3 formas de mener sa vie sur la terre. e de levar a sua vida a cada terra. La première façon A primeira maneira, était un secret de lui. e foi segredo para ele, C'était Jésus et le Père. e Jesus é o Pai. La Bible dit très tôt le matin, E a Bíblia diz, quando il amanheceu, allait dans un lieu désert ele ia no lugar deserto pour aller prier. e para ir orar. C'était la communion Este era a comunhão avec le Père. e com o Pai. La deuxième façon E a segunda maneira était Jésus avec la foule. é Jesus com a multidão. Après la prière, Depois da il oração, avait la foule devant lui. e ele tinha a Il multidão na parlait sua avec frente. la foule. E ele conversava com a multidão. Mais la façon dont il parlait, E a sua maneira de falar, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. e muitos não conseguiram a Le compreender. langage était à des fois difficile pour certains. E as linguagens eram difíceis pelos outros. C'est pourquoi il y avait une troisième façon. É por isso havia Donc, il menait aussi sa vie. uma terceira maneira que ele levava a C'était sua Jésus vida. avec ses disciples. É Jesus com seus discípulos. C'était la privacité. Este foi a privacidade. Ce qui sortait en parabole, Que saia em parábola, il avait la liberté ele tinha a d'expliquer aux disciples. liberdade de explicar nos discípulos. Et ce sont les trois façons E são as 3 maneiras qu'il menait sa e vie que ele levava na sua sur vida. la terre. E nesta Il était terra. toujours entouré des E hommes. ele estava sempre Des hommes rodeado de das bien. pessoas. A pessoa de bem. Et des hommes qui tendaient aussi des pièges. E também a pessoa que marcava armadilha. Mais dans tout cela, Mas em tudo il y isto, avait le bonheur et la grâce qui l'accompagnaient. e havia a bondade e a graça que Il avait la acompanhava. grâce en lui, Ele tinha a le graça bonheur en lui. e a bondade Et il nela. était un homme ému de compassion. E era homem cheio de Et compaixão. par ces compassions, E através da compaixão, c'est ce qui l'amenait maintenant isso que lhe à levava guérir les agora malades, e a curar as à ouvrir doentes. les yeux des aveugles, E abrir à as faire vistas dos tas de cegos. choses E fazer tantas que beaucoup de coisas. personnes n'arrivaient pas à E comprendre. muitos que não chegaram a compreender. C'était sa façon d'être. E era a sua forma de ser. C'était sa façon d'agir. E a sua forma de agir. C'était sa façon de voir des E a choses. sua maneira de ver as Le coisas. disciple n'est pas plus grand que son maître. Os discípulos
n'est pas plus grand que son maître. não é mais grande que o seu Mais mestre. tout disciple accompli, Mas todo discípulo tout disciple compreendeu accompli, e todo discípulo cumpre. il est comme son maître. É como seu Pourquoi? mestre. Por quê? Parce que ce qu'il apprend, E porque aquilo c'est aprende ce qu'il met en pratique. e é aquele que Ce ele que le coloca maître em prático. Les disciples aussi peuvent le faire. E que ele faz, os discípulos também podem fazer. Alléluia. Amém. C'était ça la vie de Jésus. E fora, era esta de a son vida de Jesus. retour. E no seu regresso, Il arrive quelque part. e chegou num lugar, Alors un homme est venu. vem um homem. Cet homme, il se nommait Jairus. Este homem chama-se de Jairo. Il était aussi un grand responsable E foi também um grande responsável. d'une synagogue. E de uma sinagoga. Alors il se jeta aux pieds de E Jésus. ele se prostrou aos Il pés de Jesus. supplia Jésus d'entrer dans sa maison. E rogava a Jesus de entrar na sua Parce casa. qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans E porque tinha uma filha única que tinha 12 anos qui se mourait. e que morria. Et cet homme avait besoin de Jésus dans E sa este maison. homem precisava de Jesus na Il sua avait casa. besoin qu'il vienne dans sa maison Ele precisava de Jesus pour entrar na sua casa. intervenir dans sa E maison, para intervenir na sua casa. pour ressusciter sa fille. E para ressuscitar a sua filha. Alléluia. Amém. Jésus avait accepté cette invitation. E Jesus aceitou este Jésus convite. partait dans la maison de Jairus. E Jesus ia pela casa do Jairo. Mais moi, je ne parlerai pas de Jairus, Mas eu não vou falar ni de de cet Jairo. enfant de 12 ans. Eu vou falar da filha de 12 Parce anos. qu'on peut dire, peut-être c'est une coïncidence. E porque podemos dizer, talvez é uma coincidência. À part Além, la fille qui avait 12 ans, e a filha que tinha 12 anos, il y a encore une femme e havia também uma qui mulher avait une perte de sang que tinha um fluxo de sangue depuis 12 ans. e que levou 12 anos. Alléluia. Amém. Depuis 12 E ans. desde 12 anos já vai a 12 anos. Peut-être une coïncidence. E talvez é uma coincidência. 12, 12. Moi, je parle souvent de 12, chiffres parce que 12. j'aime bien les chiffres. E eu falo sempre dos números porque amo bastante os números. 12, 12, ça fait combien? E 12 mais 2 dá quanto? Ça fait 24. E é 24. C'est un chiffre que moi j'introduis. É um número que eu introduzo. Dans le ciel, No céu, nous avons combien de veillards? e tínhamos quantos anciãos? Nous avons 24 24 veillards. anciões. Le chiffre 24, O número moi je 24, dis, c'est le chiffre des adorateurs. e eu falo, é o número dos adoradores. C'est le chiffre des adorateurs. É o número Então, dos por dire adoradores. que Para dizer, tout ce que nous pouvons voir, e tudo que nós nous podemos pouvons ver, vivre que podemos des viver, miracles, des guérisons, milagres, des curas, signes ainsi que des sinais prodiges, e pródigos, c'est pour les adorateurs. é pelos adoradores. C'est pourquoi ils sont là devant le Père, É por isso que estão perante en o train Pai d'adorer Dieu. e está a adorar C'est Deus. pourquoi il paraît ce chiffre. E por isso Mais je vais aparece parler esse sur número. cette femme. E vou falar sobre esta mulher. Cette femme qui avait souffert Esta mulher que sofreu bastante. 12 ans de souffrance, 12 anos de sofrimento. 12 ans de difficultés. 12 anos de dificuldade. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Saiba bem, amado ao le Senhor, plan de Dieu o plano de pour Deus chacun de nous, e cada de nós c'est le retour à la source. é o regresso ao fonte. C'est ça le plan de Dieu. É este que é o Le plano de Deus. retour à la source. O regresso ao Retourner à la fonte. source. Regressar na Comprendre le fonte. principe de Dieu. E compreender os e princípios de vivre dans Deus ces principes. e viver naqueles Parce que tout princípios. ce qui est à lui, cela est pour nous. E porque tudo a que tout dele será préparé. para nós. Ele está aí para preparar. L'homme a été créé dans l'abondance. O homem foi criado pela L'homme abundância. n'avait pas été créé dans la 17. E não, o homem não foi Non. criado pelo. L'homme était Sofrimento. créé dans l'abondance. O homem foi criado na abundância. C'est-à-dire avant Quer que Dieu dizer, crée l'homme, antes de criar um homem, Dieu avait préparé les conditions. e Deus tinha preparado as Toutes les condições. conditions étaient E réunies. todas as condições foram C'est reunidas. alors que l'homme E fut créé. dali o homem foi Aleluia. criado. Amém. Dieu Deus, n'est pas le Dieu de la 17. e não é o Deus Du da manquement. pobreza. Exactement. Mais notre Dieu, Mas nosso il est le Deus Dieu de l'abondance. é Deus da abundância. C'est un Dieu qui crée des conditions. É Deus que cria as C'est un condições. Dieu qui ouvre des ouvertures. E é Deus que pourquoi je abre vous dis as aberturas. É por isso que Que eu digo, l'homme n'avait pas été créé dans la pauvreté ou dans la 17 ou dans o le homem manquement. não foi criado na pobreza. Mais É por les isso que falta, conditions não. étaient déjà bien réunies. Mas as condições eram bem Et reunidas. quand l'homme fut E créé, quando o homem foi criado, tout était à sa disposition. tudo estava na sua Tout disposição. était à sa merci. E tudo estava pelo Il seu n'avait pas mercê. besoin de
de faire un effort. Não precisava fazer esforço. Parce que tout était là. Porque tudo estava aí. Alléluia. Amém. Mais d'où est venue cette souffrance Mas aonde vem este que sofrimento nous vivons aujourd'hui? que nós vivemos hoje? Il y a une cause. Há uma causa. Et c'est par cette cause E através desta que causa nous subissons tous que nós sofremos todos ces malheurs, esta maldade, cette difficulté esta et dificuldade, cette souffrance. este sofrimento. Et quand la souffrance E quando o sofrimento vient dans la vie d'une personne, vem na vida de uma pessoa, il vole trois choses. ele rouba três coisas. La souffrance dans la vie d'une personne, E o sofrimento na vida de uma pessoa il vole trois choses. rouba três coisas. La première chose, A primeira das coisas, quand il y a la souffrance, quando há sofrimento, la souffrance peut voler ton identité. o sofrimento pode roubar a tua identidade. Beaucoup de personnes, E muitas à pessoas, cause de la souffrance, por causa do sofrimento, ils ont perdu leur identité. perderam a sua Parce identidade. qu'on n'arrive plus à comprendre la personne. E porque não consegue mais identificar a Est-ce pessoa. que Esaïe ou bien Esaïe? Será que é ele ou não Hier, on é s'est dit ele? dans bon Esaïe ou bien E Esaïe? ele que tinha dinheiro, será que é Ça ele ou c'est não? quoi? C'est la souffrance. Isso é que é o La sofrimento. souffrance est entrée. O sofrimento Et quand la entrou. souffrance entre, Quando entra o sofrimento, l'identité est volée. identidade é roubada. La personne n'arrive plus à se retrouver. E a pessoa não consegue mais se achar. Tala, eza ba masu musu esala maka parce que ça à cause ya perte d'identité. E há outros pecados que surgem é por causa da perda da Identité identidade. ici est bunga. E já perdeu a identidade. Tant identité est bungi Quando déjà, perdesse a identidade, mutu akoma ka censé ya kosala n'importe e a quoi. pessoa torna sensado de fazer qualquer coisa. Azo yeba lisusu identité na yete. E porque não tem mais conhecimento Et de quand sua cela identidade. arrive, Quando isso Il acontece, faut comprendre qu'il y a une souffrance. e deve compreender que Dans la há vie de cette sofrimento personne. na vida C'est-à-dire desta cette pessoa. personne qui souffre E quer aujourd'hui, dizer, esta pessoa que qui a sofre perdu son e identité, perdeu a sua identidade, il a besoin ele precisa d'une aide. de uma ajuda. Alléluia. Amém. La deuxième chose, E a segunda coisa, il vole ele rouba ta ressource. as suas fontes. Quand la souffrance vient, E quando vem o sofrimento, il vole même la ressource. ele rouba mesmo a sua fonte. Nous allons le comprendre. E vamos Et il vole compreender. la ressource. E ele rouba a fonte. Quand la souffrance vient, Quando vem o sofrimento, il vole aussi la force. e rouba também a tua força. Quand il y a la souffrance, Quando há sofrimento, à des fois, on n'a plus de force. e talvez a pessoa não tenha mais a força. Donc c'est comme si tout est terminé. É como se tudo Et que ce que nous terminou. cherchons, ce E n'est que la mort. aquilo que nós procuramos é só a morte. Alléluia. Amém. Et ils sont beaucoup de personnes E são muitas en pessoas train de traverser está a passar ce niveau. este nível. Beaucoup de personnes E muitas pessoas qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit que não conseguem parce mais que nada la fazer. souffrance est E entrée, porque entrou o sofrimento, cette souffrance e este sofrimento a volé quelque chose e dans sa vie roubou alguma coisa qui na sua l'empêche vida. maintenant de faire E quelque que chose lhe de bon. impede agora de fazer Peut-être algo que de bom. tu es là. Talvez estás aqui. Ce matin, Nesta manhã, tu passes par une souffrance. e estás a passar num Et par sofrimento, cette souffrance, e através de sofrimento, ton identité a été volée. e a tua identidade foi Par roubada. cette souffrance, Através de sofrimento, ta ressource a été e a volée. sua fonte foi Par roubada. cette souffrance, E através de ta sofrimento, force a été e a volée. tua força é roubada. Malgré que tu pries, E apesar de malgré orar, que tu viens à l'église, e apesar de vir na igreja, mais tu n'as plus mas não tem la mais, force que tu avais e a avant. força que tinha antes, Tout est parti. tudo foi. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Há muita gente desta Alléluia. forma. Amém. Il y a beaucoup de Há personnes comme ça. muita gente desta Comme des forma. poissons dans un aquarium E como os peixes dentro de um aquário. qui pleurent, E choram. mais on n'arrive pas à avoir des larmes. E não consegue ver as Bonani. lágrimas. Por Parce quê? que azana kata mai. Porque está dentro Mais de água. azolela. Mas está Moya mona chorando. mai amisu. E já não há meio de ver as lágrimas. Muitas pessoas que são assim. Azolela. Está a chorar, Mais moya mona mai amisu. mas não pode ver as lágrimas. C'est la souffrance. É o sofrimento. Alléluia. Amém. C'est la souffrance. É o sofrimento. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles. E há pessoa que passa uns momentos difíceis. Des moments compliqués. O que passa os momentos Et complicados. peut-être que ce matin, tu E es là. talvez nesta manhã estás aqui. Tu as essayé à plusieurs reprises. E tentaste há várias vezes. Mais tout est parti. Mas tudo foi. Tout est terminé. Tudo acabou.
Je suis venu eu venho avec un message révolutionnaire com uma mensagem que é revolucionária pour révolutionner e ta para pensée, revolucionar o teu pour te pensamento montrer e para te mostrar et pour te dire, e para te dizer. malgré cette phase, E apesar desta fase, c'est encore possible de vivre quelque chose. é mais possível de viver alguma coisa. C'est encore possible de récupérer quelque chose. É mais possível de recuperar alguma C'est coisa. pourquoi aujourd'hui, É por isso hoje, je ne vais pas prier, e não vou orar, mais je vais faire une chose. mas vou fazer alguma coisa. Ce que je vais faire, O que vou fazer, cela dépendra de toi. isso dependerá de ti. C'est l'acte que tu vas poser E o ato, C'est claro, ce qui amènera un e changement isso que levará uma dans ta mudança na tua et vida terminer avec cette e souffrance. terminar com este C'est sofrimento. ce qui va attirer E isso que vai atrair quelque chose dans ta vie alguma coisa na tua vida, pour que tu passes maintenant e porque tu passas dans agora le processus de no restauration. processo da restauração. Depuis la chute de l'homme, E desde a queda do homem, à commencer par Genèse chapitre 3, começando no Gênesis capítulo 3, jusqu'au dernier livre, até no último livro, dernier verset de l'Apocalypse, o último versículo do Apocalipse, Dieu ne crée pas. Deus não cria. Il était au premier chapitre. E ele estava no primeiro Il a capítulo. créé. Ele criou. Il a donné la forme. Ele deu a forma. Mais à partir du troisième chapitre, Mas a partir do terceiro capítulo, jusqu'aujourd'hui, até hoje, ce n'est plus l'œuvre de la création, e não é mais a obra da criação, mais c'est l'œuvre de restauration. mas é a obra de Il est en train restauração. maintenant de E restaurer. agora está a De restaurar. restaurer des couples. E restaurar os casais. Restaurer des familles. E restaurar as Restaurer des famílias. vies. Restaurar C'est as ce que Dieu vidas. est en train de faire É isto aujourd'hui. que Deus está a fazer Au hoje. travers de Jésus. Através de Jesus. Alléluia. Amém. Et moi je crois. E eu creio. C'est ce que je vais faire. É isto que vou fazer. Il y a deux choses. Há coisa. Mais la première chose, Há duas coisas, Nós mas vamos a primeira das coisas que vamos fazer, pendant que moi je prêche, enquanto que eu vou pregar, je ne force e personne. não estou a forçar ninguém, Je déclare ce matin, e eu declaro nesta manhã, pendant que je prêche, enquanto que estou a pregar, pendant que je parle, enquanto que eu falo, si tu as une conviction se tem uma convicção de faire ce que moi je te e de demande, fazer aquilo que vou te pedir, alors tu auras la bénédiction de Dieu dans ta vie. e dali terá a bênção de Deus na tua J'ai vida. dit, cette année Eu digo, este ano, ne va pas terminer, e não terminará, mais ce que tu vas faire mas que vais fazer aura un résultat. e terá um resultado. Cette année, Este ano, ou même aujourd'hui, ou mesmo hoje, tu vas écrire vais escrever ce que tu as besoin que tu que necessitas Dieu fasse pour toi. e que Deus para operar a Écris teu dans ces favor. papiers. Escreve neste papel Et après, e depois tu viens le mettre ici. e virá vai pôr neste cesto. Ces paniers, Este cesto, ne les vois pas comme un panier, e não estou a ver como mais cesto, vois ça comme la croix de mas Jésus. vê este cesto como a cruz de Jesus. N'est même pas ton nom, hein. E não põe o teu Écris nome, seulement ce que tu as besoin. mas apenas que Dieu escreve faça que por tu toi. precisa que Deus opera na tua vida. Tu viens, E virás c'est la croix. e sobre a cruz Tu le jettes dans la croix. e vai colocar. Amen. Amém. Ici, Aqui c'est là où sortira la solution. e aqui neste cesto onde sairá a solução, ou na cruz. C'est là où le Seigneur Aqui o Senhor va accomplir les désirs de ton e cœur. vai cumprir o desejo do teu coração. Et ici, Aqui, j'avais aussi dit au premier culte, e também falei no primeiro culto, personne ne va lire ninguém vai ler votre demande. e o teu pedido. C'est un secret É um segredo entre toi et Dieu. entre ti e Deus. Personne va Ninguém connaître ce e vai pensée. conhecer este pensamento. Les protocoles Os protocolos vont prendre ce e papier vão tomar esses papéis et vont le brûler e vão ou queimar bien le jeter. ou deitar Je para ne sais fora. pas moi E où. não sei aonde. Amen. Amém. C'est ce que j'avais dit. É isto que eu falei. Cette année, Este ano, le Seigneur o Senhor va accomplir ses besoins, e vai cumprir va teus accomplir desejos. ses désirs. E vai cumprir teus desejos. Seulement faisons avec ordre. E só vamos fazer com uma Si tu ordem. n'as pas de stylo,
il y a des stylos là-bas. Se não tem lapiseira aí. Tu prends les stylos, E vai pegar o lápis, tu prends a les lapiseira papiers, tu e écris, pega tu o viens papel, et tu jettes. escreve Mais tu e põe poses no cesto. un acte de foi. Mas vai pousar acto Parce da que c'est fé. ta foi. Porque é a tua fé. C'est ta foi É a tua fé qui va faire cette différence. que vai fazer esta diferença. Amen. Amém. C'est clair. É Merci. claro. Bien-aimé, la Bible dit Jésus était invité. Bem amado, a Bíblia diz que Jesus foi convidado. Pendant que Jésus partait E enquanto que Jesus dans la andava maison de Jairus, para a casa do Jairo, il y a une personne, havia uma pessoa, c'est-à-dire une femme. quer dizer uma mulher, C'est une femme atteinte d'une perte de sang Et- depuis 12 ans uma mulher que tinha fluxo de sangue durante et 12 qui anos. avait dépensé tout ce qu'elle avait. E ele gastou todos os bens ce que qu'elle ele tinha. possédait. E todos os bens que ele possuía. Tous les médecins de la région Et- connaissaient la femme. Todos os médicos da região conheciam Elle a a mulher. consulté presque tous les médecins. E ele consultou quase todos Mais os il n'y médicos. avait personne Mas havia qui ninguém pouvait donner la solution e que podia dar a solução. à cette maladie. E nesta doença, Bien-aimé, bem amado, c'est une maladie. é uma doença. Il y a des femmes qui sont là, E há mulheres que estão qui aí. connaissent. Ele conhece. C'est une phase É uma fase qui arrive dans la vie de femme. e que chega na Et vida c'est das quelque mulheres. chose qui est répétitif. E é uma coisa que se repete Chaque mois. cada mês. Chaque mois. Cada mês. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia le diz, problème de la femme, o problema desta mulher la perte du sang qu'elle avait, e a hemorragia que ele tinha, n'était pas de 3 jours, e não foi de 3 dias, n'était pas de 5 jours, e não era de n'était 5 pas dias, d'1 mois, nem de um mês, mais était de 12 ans. mas era de 12 anos. 12 ans de souffrance. 12 anos de sofrimento. 12 ans de souffrance. 12 anos de sofrimento. La souffrance O sofrimento avait volé son lhe identité. roubou a sua identidade. L'identité de la femme était volée. E a identidade desta mulher foi La roubada. souffrance O sofrimento avait volé la ressource de la femme. e roubou as fontes Parce que desta la Bible mulher. dit qu'elle avait dépensé tout ce E qu'elle porque a possédait. Bíblia diz que gastou tudo Tous les enquanto que ele moyens tinha. étaient partis E todos os meios à la iam. recherche d'une E solution, à procura de uma solução. à la recherche d'une E na consolation, busca numa à la consolação. recherche d'une assistance. E na busca numa assistência. Peut-être c'est ton cas aussi. E talvez também o teu caso. Tu as parcouru, E andaste, tu as cherché buscaste et tu continues à e chercher está a encore continuar a procurar jusqu'aujourd'hui. até hoje. Mais il n'y a pas de solution, Mas não há solução. mais il n'y a pas de E changement. não há mudança. Et tu pleures. E choras. Laisse-moi te dire une chose. Deixa-me te dizer alguma Bien-aimé, coisa. Bem amado. non seulement la souffrance Não somente o sofrimento qui était dans la vie de cette que femme, estava na vida desta mais mulher. la femme était aussi condamnée. Mas também a mulher era Parce condenada. que selon la Bible, Porque segundo a Bíblia selon les commandements, e segundo os mandamentos, selon le précepte donné, segundo os preceptos dados, une femme qui avait une perte de sang a mulher que tinha hemorragia do sangue était considérée comme une personne impure. e era considerada como C'est-à-dire, uma pessoa impura. Elle était impure E ele era pendant impura. toute la période E de son durante indisposition. todos 12 anos da sua hemorragia. Elle était impure. Ele era impura. Elle était Ele impure era impuro pendant toute la période. durante todo o período. Bien-aimé, Bem amado, ce n'est pas facile. e não é fácil. L'identité était A partie. identidade foi-se embora. La ressource était E partie. as fontes foram-se embora. La force était partie. E a força também fosse embora. Tout ce que l'entourait E tudo que lhe rodeava était impur. era impuro. Personne ne pouvait l'approcher. E ninguém podia Personne ne aproximar pouvait dela. le toucher. Ninguém podia lhe Donc, tocar. elle vivait dans son anonymat. Ele vivia sozinho. Elle pleurait jour et nuit Chorava dia e sans noite. avoir une Sem consolation. ter uma consolação. Écoutez mon frère, Ouça-me, meus écoutez ma irmãos. soeur. Ouça-me, minha irmã. Tu peux souffrir aujourd'hui, E pode sofrer hoje, mais demain tu as une solution. mas amanhã vai ter uma solução. Tu souffres une semaine, E sofre uma la semana, deuxième semaine il y a une mas na solution. segunda semana tem uma solução. Mais imaginez 12 ans de Mas souffrance. imagina 12 anos de sofrimento. Imaginez 12 ans d'indisposition. Imagina de 12 anos de hemorragia Et do la sangue. loi pesait sur elle. E a lei estava Elle sobre était ela. condamnée par la loi. Ele era condenada pela lei. Elle vivait dans l'impureté. Ele vivia na impureza. Et tout ce qui était E impur tudo que era impuro devait rester dans un endroit. e devia ficar num lugar. C'est-à-dire sa vie
E quer dizer, a sua était vida bloquée. e era Elle bloqueada. n'avait plus de relations. E não tinha mais relações. Elle n'avait plus rien. E não tinha mais nada. Et elle ne faisait que pleurer. E só fazia. E Elle só faisait que chorava. pleurer. Só chorava. Elle faisait que pleurer. Ele só chorava. Parce qu'elle avait dépensé. Porque ele gastou. Elle a cherché des spécialistes. E procurou Elle a especialistas. cherché des hommes E et des procurou hommes. os homens. Ceux qui ont étudié la médecine. E que está na medicina. Il n'y avait personne. Não havia ninguém. Peut-être que ce matin aussi tu traverses cette E phase. talvez também nesta manhã está Tu a passar traverses cette fases. phase. Está nesta fase. Tu souffres en Sofres. train de chercher une E solution. procurando uma solução. Tu souffres Sofre en train de chercher de procurar. une issue, une sortie E procurar uma saída. qui donne une solution dans ta vie. E que dar a solução na tua vida. Et il n'y a rien. Mas nada. Il n'y a rien. Nada. Il n'y a rien. Nada. Tu pars à gauche, c'est la même chose. E vai na esquerda a Tu mesma pars à droite, coisa. c'est la même E chose. vai na direita a mesma Rejeté coisa. de la famille. E rejeitada pela Abandonné de família. tout le monde. E através a todos. Combien de personnes E quantas qui pessoas traversent cette que phase-là? atravessam esta fase? Combien de personnes Quantos homens qui souffrent? que sofrem? Combien de personnes? Quantos homens? Alléluia. Amém. Ils sont beaucoup de personnes E há muita gente en train está de souffrir l'injustice de ce monde. e de sofrer a injustiça deste mundo. Peut-être tu peux dire que non, likambo nanga eleki ya yo. E talvez pode dizer a minha coisa é mais que teu. Likambo nanga eleki ya yo. E o meu problema é Mais mais que teu. Yo yebi degré likambo nanga. Mas tu conheces Paulo o grau Bakeleki do aí. meu problema para falar que o teu problema é mais maior em relação a mim. Mutu na mutu aza na likambo na E ye. cada pessoa tem o seu problema. Eza na ndeko moko Há um irmão, pasi eleki na mokili. sofrimento era demais. Donc no nyonso mundo. asalaka esimbaka te. Tudo quanto que ele faz, nada dá Asimbi certo. boye rien. E ele pega na direita Asala nada. boye rien. E fazer isto nada. Moko mosusu azwi décision abi non Dia tomou a decisão, disse na não, miboma kaka. e vou se enfolgar. Po namoni ke nameki mpe mingi mpe E esimbi porque te. tentei várias Na vezes, mitsasinga. nada dá certo. Vou Ndeko se wana enfolgar. akoti na zamba. Este irmão entrou na Akeke mwana mata. suka ya zamba. E ele foi mesmo no fundo mesmo da mata. Porque ninguém possa lhe ver. E para se enfolgar. Mais ntango akomi na zamba, Quando chegou na na mata, suka ya zamba, e no fim da aldeia, akuti siko tata moko na zamba, encontrou um pai. azalaki na bilamba tazotala ye. E ele tinha roupa ali a olhar. Sikoyo ye oyo ayaki mpo amiboma, E ele que vem para se matar. atuni ye me ozotalanga mpo na E nini? ele perguntou: está a me olhar por quê? Ayebisi ye, Ele disse: naozela kaka yo miboma. e só estou esperando para se matar. Depois de se folgar, Nazwi bilamba na yo, eu vou pegar a tua roupa nalati yango, e vou nabimi vestir na ville. e vou sair da Ah, cidade. ndeko alobi, ah bon? Ele disse: ah, Donc nga nakatiaki likambo na ngai e eleki ya eu bato nyonso. pensei que o meu problema Não, é e eu mais posso dar maior. problema. E também tem um Wana problema. posa elamba na nga. Ah, E para jamais. dar o meu roupa, Mokolo não. wana azongaki na ville. E naquele dia voltou na cidade. Pour te dire, Para te dizer: ata nyonso omeke simba te, mesmo tentas tudo, nada dá me certo. kolemba te, Mas não cansa. kolemba te. Não cansa. Alléluia. Amém. Continue kaka. Continua só. Continue kaka. Continua só. Eza na mokolo moko. Haverá um dia. Ezalaka mibale te. Não é 2 dias. Mais ezalaka na mokolo moko. É só um dia. Soki mokolo wana ekoki, Se este dia chegasse okobosa na bapasi e nyonso. vai esquecer todo o sofrimento. Okobosa na bapasi E nyonso. esquecerá de todo o sofrimento. Mwana mwasi oyo E esta mulher anyokwamaki. sofreu bastante. Anyokwamaki. Sofreu bastante. 12 ans ya souffrance. 12 anos de 12 ans sofrimento. ya kolela. E 12 anos de choro. 12 ans ya perte d'identité. E 12 anos da perda de Mais identidade. un jour, Mas um dia. mais un jour, Mas um dia. ayoki. Ele Mais ouviu. likambo ayokaki. A coisa que ele ouviu. Abaki non. Ele disse não. Nakotika mpo na lobi te. E não deixará para amanhã. Lelo kaka. Hoje só. Alléluia. Amém. Ayoki ke Ele Yesu ouviu azali koleka. Que Jesus está a passar. Alléluia. Amém. Ayoki ke Ele ouviu. mutu yashanjaka makambo azoleka. E a pessoa que muda as situações Ayoki está a passar. ke Ele mutu ouviu. soki alobi liloba moko yango ekokisamaka azoleka. E se essa pessoa que após a falar uma palavra, tudo vai se cumprir, está a passar. Alobi non, 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 Ele non. disse não, Abi não, pas não. demain. E Abi não mais amanhã. aujourd'hui. Hoje. Aujourd'hui. Hoje. Bien-aimé. Bem amado. Likambo eza nini? Qual é a coisa? Ezali ya kozwa décision moko ya malamu. É de tomar uma boa decisão. Ezali ya kosala pa moko ya bien. É de marcar um bom passo. Oyo etikali. Que ficou. Nzambe nde asalaka le reste. É Deus que faz o resto. Amen. Amém. Je te dis aujourd'hui, Eu te digo tu hoje. peux aussi toucher le Seigneur. E também pode tocar o Tu peux Senhor. aussi le faire aujourd'hui. E também pode fazer La hoje. femme a dit, E a mulher crê. pendant
12 ans, durante 12 anos, Dieu ne m'a pas touché. e Deus não me tocou. Mais maintenant, Mas agora, c'est moi qui va le e toucher. eu que vou lhe tocar. Alléluia. Amém. Mais maintenant, c'est moi qui va le E toucher. agora eu vou tocar para Deus. C'est ça la foi. É esta que é a fé. C'est ça la foi É esta é a qui fé amène la personne que leva a pessoa à faire un pas. e de fazer, de marcar Même si passo. cela était difficile, Mesmo se foi même si difícil, cela était impossible, e mesmo se foi mais la impossível, personne accepte mas a pessoa de aceita faire le pas. e de colocar o Comme on passo dit au monde, e falar no mundo na beta dernière carte nanga. e vou jogar a minha Só que última. Se dá certo, Só que dá certo. Se não dá certo, Nzamba zalokumu. e que Deus seja louvado. Mais la femme, Mas a mulher, elle était déterminée. ela era determinada. C'est quelque chose qui était préparé. É algo que foi preparada, C'est quelque chose é algo qui était organisé. que era organizado, C'est quelque chose qui était prémédité é algo que era premeditado pour atteindre un e objectif. para atingir o objetivo. Nous avons tous besoin E nós todos temos d'atteindre precisamos un objectif. e tem um objetivo. Tant sous objectif na yo. Talvez o teu objetivo Eza okende poto. é para ir na Eza Europa. mabete. Não é mal. Ceux qui mususu asalaki ngana kenda poto Eu fui na Europa na 91. em 91. Na 91, j'étais en Europe. Em 91 estava na Europa. Mais naye kozwa mukanda na 2005. Mas vi receber a residência em 2005. Bambula bone legi na kati. Quantos anos que passou? Ebele. Mais Muitos tant si anos. occupé lelo l'autre bapeso E mukanda. talvez também pode Ele ir kambangolu. amanhã e vão te Aleluia. dar a identidade. Ezali Aleluia. kamoyanini É na algo chapa. e de colocar o passo. Eli kamona meka. É só Mais marcar o otenda passo. mbe na yo na épreuve. Mas Na pois, likambo oyo ozosala. colocaste teu Deus nas provas, na Na coisa que está a objectif fazer. oyo oza na yango. No objetivo que tu tem. Na objectif okoma homme E d'affaires. talvez tenha o objetivo Ou de como a ter femme um homem de d'affaires. negócio, Et uma ça peut mulher de possible. negócio. É possível Alléluia. também. Amém. Malgré ba essaye. E apesar de Ele tentar, gaki ebele simba e kite. tentaste muitas vezes, não deu certo. Lobi ezali lote. Ontem não é hoje. Alléluia. Amen. Lobi ezali lote. Ontem ou Soki de lobi hoje. na zwa kite leo nazondima na kozwa. Se ontem não alcancei, hoje tenha fé que vou alcançar. Amen. Amém. Mwasi oyo afandaki kati na ye. E esta mulher assentou por si Azoluka sikoyo moyen. e procurava meio Oyo ekopermettre que ye. vai lhe Parce permitir. qu'elle ne pouvait pas sortir comme ça. E porque não podia Parce qu'il sair y assim, avait la loi. porque havia lei. Il y avait la loi E tinha lei qui l'interdisait. que estava lhe proibindo. Akuta bakati na ba. E da mesma forma Nous tinha venons chegado. vide, il nous remplit. E viemos vazia, Nous ele venons nos pauvres, il enche. nous E enrichit. ele viemos pobres, Nous ele nos venons malades, enriquece. il nous guérit. Nós viemos doentes Nous e nos venons dá a fatigués, cura. il nous donne la force. E viemos fracos, ele nos dá a força. Ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur São coisas, amadas ao Senhor, que nous devons comprendre. que nós devemos Si compreender. les anciens Se os anciãos ont vécu ces choses, e viram essas coisas, nous aussi, nós também. nous avons aussi le droit E temos também o de direito vivre ces choses. de viver essas Parce coisas. qu'en lui, il n'y a pas Porque d'indifférence. nele não há indiferença. Ce qu'il a fait hier, Que ele fez il le ontem fait aussi aujourd'hui. e também vai fazer Et il le hoje. fera aussi demain. E fará também amanhã. Alléluia. Amen. Mais c'est une question d'avoir la bonne volonté. Mas é só uma questão de ter uma boa La vontade. Bible dit, A Bíblia declara: si vous avez de la bonne volonté, se tem a boa vontade et si vous êtes docile, se és decisivo, doce, vous mangerez les meilleures productions du pays. e vai comer a melhor produção Alléluia. do país. Amém. Si vous avez de la foi, Se tem a fé, et si vous êtes obéissant, se és obediente, vous mangerez les meilleures productions du pays. e comerá a melhor produção do país. Le problème n'est pas comment la chose va se faire. O problema não é como a coisa vai Mais le acontecer. problème, c'est ce que Dieu va faire O problema é que o que Deus vai fazer pour donner la solution. e para dar a solução. Alléluia. Amém. Les gens étaient là. Havia gente Il aí. y avait la foule Havia a multidão qui entourait Jésus. e que estava a rodear o Il y avait des Jesus. gens qui pressaient Jésus E havia gente que apressava Jesus. de gauche à droite. E na direita e na Les gens le esquerda. touchaient. E a pessoa tocava. Et ils touchaient E Jésus. ele tocava Jesus. Mais il n'y avait rien qui se Mas passait. nada que y avait aconteceu. rien. Nada que Mais la aconteceu. femme, Mas a mulher, quand elle a su, quando ele elle avait compreendeu, créé des conditions ele criou as qui pouvaient condições permettre que podia à permitir ce que le puisse atteindre son que objectif. possa chegar no seu objetivo. La Bible me dit ceci. A Bíblia me diz, Elle s'approcha ele aproxima-se par derrière
Elle n'avait pas besoin de voir Jésus en face. E não precisava ver Jesus ao rosto. Mais elle s'approcha par derrière. Elle aproximava Alors, la façon dont elle s'approchait a sua maneira de aproximar pour arriver jusqu'à où était Jésus, e para chegar até onde estava Jesus, je ne sais pas. E ali não sei S'il y avait nada. des acrobaties, Se ele fazia acrobacia, si c'était à genoux, e se estava ajoelhado, je ne sais pas. Não sei. Mais tout ce que moi je sais, Mas tudo que eu sei, la Bible me dit, a Bíblia diz, elle avait arrivé ele à chegou créer des e conditions criar condições pour arriver là où était Jésus. e para chegar aonde Jesus estava. Et quand elle E arrive, quando ele chegou, elle n'a pas dit Seigneur, me voici. e ele não falou Senhor, eis-me aqui. Mais elle savait Mas ele sabia où toucher aonde tocar pour avoir sa e guérison. para ter a sua cura. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. É isto que vou falar hoje. Elle savait Ele sabia où toucher aonde tocar pour avoir sa e para guérison. ter a sua cura. Pendant que les gens touchaient Jésus, Enquanto a pessoa tocava Jesus, pendant que les gens touchaient, e quando a mais pessoa la tocava, femme, elle est venue par derrière. e a mulher vem para Par trás. derrière, Para elle avait trás, posé un acte. ele posou ato. Un acte posé par O foi ato posou pela et fé par révélation e pela revelação. que la foule n'avait pas. E que a Tá lá. multidão não tinha. Que est la foule? Cuidado. Quand na foule, il y a que la E na distraction. multidão há sempre a Il faut distração. construire la démarcation. E deve fazer a Il faut se demarcação. séparer de la foule. E deve se separar da Só multidão. caminha na foule. Se estava na Ou vai multidão, logo ter. nada vai Mais alcançar. pima na foule. Sai da multidão Soit révélation. e pega a Moi, se revelação. oyo, Esta abuki mulher, mibeko. e ele quebrou a Só que lei. vai boboma, vai Se boboma. vão me matar, Mais nga eles mutu matam. wana lelo akoleka te. Mas é hoje Ah, essa mas pessoa ele não vai apresenta passar. a solução. E como ele veio Mas hoje, vai me dar a solução, solução. Mas a solução Ezalaki awa te. não era aqui. Awa pe te. Não é aqui. Nako toucher te. Não é para Akoso tocar. yango wapi? Awa. Alléluia. Amém. Tala esika guérison eutaki nde awa. Vem aonde a cura é aqui. Vous savez pourquoi elle veut toucher ici? Sabe por que ele tocou aqui? Aye kosimba esika oyo. E ele vem tocar neste lugar. Mama zela na noa. Toquez na Bible. Vamos na Bíblia. Toquez na mokanda ya nombre. Vamos no livro do Número. Yango kotanga Bible eza bien. É por isso ler a Bíblia é bom. Koyeba pourquoi aye kosimba kaka place wa. E para saber por que só vem tocar neste lugar. Nombre chapitre 15. Número capítulo 15. Nombre chapitre 15. Número capítulo 15. Verset 32. Verso 32 Dit na verset 41. até 41. Écoutez la lecture. Comme Ouça a leitura. les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qu'il avait trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous le mettez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amém. Vous comprenez maintenant E estão a compreender agora. pourquoi la femme Por que a mulher avait touché les bords du e vêtement. tocou as vestes? Parce que le problème Porque o problema était là. era aí. Il y avait un problème Havia dans problema le désert. no deserto. Parce qu'il y avait la transgression du sabbat. E porque havia a avait transação pas do une loi. sábado. Não tinha Alors lei. Dieu dit, E Deus quand disse, on a puni l'homme,
Dieu maintenant donne une ordonnance. Dans chaque vêtement, il faut mettre une frange. Une frange qu'on mettait, c'est quelque chose qui servait de décoration. Et quand on les met, cela avait une signification. Il y avait une barre bleue, une bande bleue. Et à chaque fois qu'on regardait là-bas, les gens se souviendraient du commandement de Dieu. Or que Nguya est fan na mibeko ya Nzambe. O poder está na lei de Deus. Lokola Nzamba pesa ki yango. Como Deus deu, comme mibeko pona bango, como mandamento para eles, Nguya ezaki place o wana. poder estava neste Mais les gens lugar. ne savaient pas. Mas as pessoas não sabiam. Moi si on anda kuna E esta mulher na sua casa, tango zoko réfléchir. e quando estava a refletir, Azotanga. estava lendo. Aye komona esika ni oko simba. Ele vê o lugar que ele pode tocar para ter a cura. Wana foule zoko toucher ye. Aí a multidão estava ali tocar. Se eu pegasse na roupa de Jesus, e ele está a admirar o discípulo. E não pegou para salvar. E outro só porque hoje toquei com Jesus. Mas esta mulher era determinada. Ele sabia aonde está a sua bênção. Será que tu conheces onde está a tua bênção? Você vem à igreja. Ora, jejuas. E aonde virá a tua bênção? Esta mulher sabia. Ele disse não é em cima, mas embaixo. E embaixo é a parte que era negligenciada. E a parte que era negligenciada. A pessoa não estava compreendendo. Mas havia uma pessoa na multidão que ele compreendeu. Se eu pegasse aí e esse fluxo vai para terminar. Quando ele vem, como ele tinha fé, ele viu. Quando pegou, ele sentiu que a hemorragia acabou. E terminou. Amém. E fechou a torneira. E tudo acabou. E a pessoa que não se dia sorriso, mas aquele dia, e essa pessoa que não fala aquele dia falou. Amém. E porque recebeu a revelação que o poder não está em cima, mas está embaixo. Aleluia. Amém. Bem amado. Quando ele tocou, Jesus disse não. Quelqu'un m'a touché. Alguém que me tocou. Alguém me tocou. O Pedro. O Pedro foi um discípulo complicado. Nem todos os discípulos. É só Pedro. Pedro com Jesus. São muitos. E estão a te tocar. E como está a falar que alguém te tocou? Ele disse: alguém me tocou. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Uma força sair. Alléluia. Amém. Pour vous dire que il a touché et touché. Alguém tocou. Alléluia. Amém. Como você vai tocar Jesus? E vai tocar com vaidade. Mais il faut aussi avec détermination. E deve tocar com a determinação. E deve tocar com confiança. Deve pegar com confiança. E quando pegar, vai falar assim. E quando tocar, falar sim, meu problema mesmo tem a solução. E vamos aplaudir para Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, bem amado ao Senhor, je vous dis, vos digo, et je vous assure, e vos dá a segurança. E a coisa que aconteceu ontem, ou naquele dia, e nesta mulher, e também pode acontecer contigo. Sabe por quê? E citaram, não citaram o nome da mulher, mas não citaram o nome da mulher, e não colocaram o nome da mulher. Mas e na maioria da gente, o cego Bartimeu, uma mulher, esta mulher, e pode ser você, também pode ser eu. E agora tu mesmo vê o teu problema, vê o grande desta coisa. Faz o que? Pega. É só algo para tocar. E não é para gritar, mas só algo para tocar. E a sua coragem, a sua determinação, e levou a bênção na sua vida. E que a pessoa do mundo não pode alcançar, que não pode fazer mais. Quando ele saiu,
Ele disse: se vão me matar, pode me matar. Porque ele era impuro. A pessoa fugia dela. E lhe deram nome e nomes. Mas naquele dia, e de tocar, e talvez venha também o casamento. Na tocar, e na tocar, a identidade voltou. E pelo tocar, porque 12 anos não falava. Mas no primeiro 10º ano, a sua voz se ouviu. E a pessoa que conhece a sua voz, que fecharam a boca, a pessoa ouve a sua voz. Não é só para falar. E que Jesus fez na tua vida. Alléluia. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Deus é bom. Deus é bom. Pour vous dire que, para dizer que a pessoa do mundo não pode fazer e ele faz. E que a pessoa do mundo não cumpre e ele cumpre. E o lugar que ele tocou é onde há o poder. O poder está na igreja. E a Bíblia diz: vai pisar a cabeça do serpente. Mas o serpente vai, mas o poder que você tem, e mesmo vai te picar, e picar é dificuldade, picar é doença, picar é sofrimento, mas tem o poder de pisar a cabeça. Aleluia. Amém. E temos este poder e de falar as coisas para se cumprir. Amém. Se perder esta força e a pouca força que te resta, e joga o último jogo, e tu mesmo verás as coisas que Deus vai operar. E as portas que estavam fechadas vão se abrir. E são actos pousados pelo fé. E a igreja precisa do homem, das mulheres da fé, e que estão a compreender que este tempo devemos se levantar. Amém. Amém. Bem amado Deus, nos vê nesta manhã. E nos vê nesta manhã e operar no nosso meio. Je vous dis seulement e vos digo só que la femme savait où toucher, e que a mulher sabia onde tocar, pour avoir ce dont elle avait besoin. E para ter aquilo que ele precisava. Et je vous dis que e vos digo il y a plusieurs façons de toucher Jésus. Há várias formas de tocar Jesus. Je vais terminer par là pour vous dire. E vou terminar para vos de dizer. Trois façons que je vis. Há 3 formas que eu vi. Que é possível de toucher le Seigneur. E de tocar o Senhor. La première façon. E a primeira maneira. C'est notre façon de donner. É a nossa forma de dar. Notre façon de donner. A nossa forma de dar. Peut toucher le Seigneur. E pode tocar o Senhor. Alléluia. Amém. Notre façon de donner e peut a nossa toucher le Seigneur. maneira de dar pode tocar o Senhor. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. E conhece a história do servo da Sarepta. Ele serviu o homem de Deus. Après, e depois, la façon dont elle avait donné. E a sua maneira de dar. Il y avait une différence. E fez a diferença. Il y avait une bénédiction. E havia uma bênção. Alléluia. Amém. La deuxième façon. E a segunda maneira. C'est notre façon de recevoir. É a nossa maneira de receber. Notre façon de recevoir. E a nossa maneira de receber. Peut aussi toucher le Seigneur. E também pode tocar ao Senhor. Abraão, par sa façon de recevoir, e a sua maneira de receber, avait aussi touché le e Seigneur. também tocou o Senhor. La Bible dit, a Bíblia diz, e ele viu 3 pessoas vir. Quando olhou para eles, ele viu a revelação. Essas pessoas não são daqui. Deixa-me eles acolherem bem. Abraão correu atrás dele. Ele disse, e não passa seu servo, vão entrar. E vão levar as pernas. E para orar depois você vai. E faz de forma que tu disseste. Quando vieram, e no meio desses 3, e Deus estava no meio. E havia 2 anjos. E para destruir o Sodoma e Gomorra. E o outro vem para... Se ele não entendeu isso naquele dia. Alléluia. Amém. Mas a forma de sua recepção e a bênção ficou. Aonde está Sarah? Aleluia. E naquele dia ficou a sua bênção. Vamos aprender como acolher as pessoas. E que vai me doer.
E não só acolher a pessoa bem, e se nós sabemos que ele é o servo de Deus. Frère Nayo, O teu irmão, Nayo, a tua irmã, bien. e acolhe ele bem, bien. lhe dá também um bom copo. En 2011, j'étais là. Em 2011, e tinha uma trouxa para uma irmã, quando chegou, o teu irmão, e vem trazer para ti. O teu irmão, Je suis parti. fui. Elle est venue me voir. Ele veio me Ah bien visitar. oui, merci. Na acte E obrigado pelo acto que fizeste. des cartes, il y a téléphone, il y a E 20, pegou- il y a combien d'unités? Il 125. y a 125. Ah, pegou 2 cartões de saldo, me entregou. E ele disse: não tem nada para te dar, receba. Nazongi poto. Eu voltei na Tango Europa. nazongi poto. Quando voltei na Europa, Ndeko na ye abengi. e a irmã dele chamou Atuni ozubiloko oyo e teleki pa perguntou: pasteur. recebeste as coisas que eu dei do pastor? Azaki pasteur. É pastor. Ndeko na ye bisangati. Não podia me falar. Donc frère oko yamba ye te kaka pasteur. O irmão não pode lhe Ser acolher, é abenginga. só Abi pastor. papa salinga mabe. Na pesa yini? E Abi ele usa me ligou e musaini, disse: usa pai, me follow fizeste no mal. mama. Tu és servo de Deus, Mon talvez frère dizer apa não. moko yame bien te. E o irmão simples, você não pode lhe acolher bem. Yolenga ko yamba. E a maneira de acolher. Okosima Yesu na vie na ye. E pode tocar Jesus na tua Changer vida. likambo na E yo. vai mudar a tua La coisa. troisième chose, A terceira das coisas, ton obéissance a tua obediência. vis-à-vis à la parole de E Dieu frente pela palavra de Deus. peut toucher le Seigneur. E também pode tocar o Bien-aimé. Senhor. Bem amado. Je m'arrête là. E eu paro por aqui. Mais je te dis ceci. Eu te digo. Soki okoti na processus oyo, Se tu entras neste processo o changer emoniseli na yo, e mudar a sua maneira de ver obimi kati na foule, e sair na multidão, je te dis cette année, te digo este ano, cette année, bikamwa na Nzambe ekolanda yo. e a bênção de Deus vai te Cette année, acompanhar este ano, okovivre différence ya e Nzambe. vais viver a diferença de Bato Deus, nyonso bakimaki yo, e todos que te fugiram vão voltar, makambo oyo ekufaki e as coisas que ekolamuka, era morte vai se despertar. eza likambo na yo. É a Ne tua coisa oyeba de saber comment est-ce que osala po simba yango. como fazer para alcançar ou Amen. para tocar. Amen. Amém. Mwasi alobaki, E esta mulher Na disse, suka. no fim, kolo alobaki, o Senhor diz: abi kei na kimia, vai com a paz, kei na kimia. vai com a paz, Oyo Nzambe apesaka e que Deus dá eumelaka. e leva até. Oyo Nzambe apesaka Que Deus dá etikalaka. e permanece. Tika oyo Nzambe azopesa yo, Deixa que Deus está te eumela dando e pe permanece. etikala. E para Na kombo na permanecer Yesu em nome de Masihi. Jesus. Yahweh nabondeli epai na kombo na Yesu. Senhor, rogo em ti em nome de Jesus. Seigneur otali comment est-ce que moko na moko E Senhor, viste como cada asili um. kotia pa oyo E Nzambe te colocou este passo. nakondimaki na ekulusu E pela fé na cruz eza esika oyo nkolo é o lugar, Senhor. yo olobaki ete nyonso Tu ekokisa disseste que tudo foi consumado. na bapipi na yo E nas suas pisaduras. nde lobiko E ezwamaki vem a salvação. yango Yahweh naye kobondoli É epai por isso o Senhor vem te rogar. tala demanda moko na E moko vem o pedido de cada Senhor. um. Senhor. ntango mosusu abongisaki identité E talvez o outro deixou perder a sua il y a eu la identidade. perte de ressources, E ele tinha a perda de fonte. il y a eu la perte de force, E havia a perda da mais je força. crois aujourd'hui Mas eu Père, creio hoje, lokola baye epai na como yo eles vieram a ti, Senhor, nandimiki Nzambe eu creio, Senhor, nyonso oyo babungisaki nkolo tudo que eles deixaram perder, bazo Senhor, récupérer yango na e kombo na vão Yesu recuperar Masihi. pelo nome de Nzambe Jesus. tika ete Yahweh Deus deixa on répondre e para responder na besoin na ya necessidade moko na moko. de cada um. Cette année Père Este éternel, ano, meu va amado, vivre para différence na yo. viver a tua Cette année Père diferença. Este éternel ano, Pai nayoka eterno, batémoignage ouvi que testemunho nkolo que este O o sai na Senhor bombo ya moko na moko. operaste na vida de cada um. nandimi ke kombo le kokumisa Eu creio que o teu nome seja louvado. ochangeaki mon Dieu mon E roi mudaste o image ya mwana nome, mwasi a oyo imagem desta mulher. opesaki ye valeur E lhe deste um valor. opesaki ye valeur Lhe deste o valor. sens na vie na ye O sentido da ntango sua mosusu vida. abalaki Talvez ntango mosusu casou. arécupéraki E talvez Seigneur recuperou. opesa pe sens Senhor, dá também o sentido na vie ya moko na na moko vida de cada um. na demande ya moko na No moko pedido de cada um. na kombo na Yesu Em Masihi nome de Jesus Cristo. nde tobondeli boye E que nós oremos assim. amen Amém. tobeteli nkolo maboko Salva de palma para o nosso Deus. alléluia Amém. j'ai beaucoup de choses à vous annoncer Tem muitas coisas para anunciar, mais le temps nous presse le mas temps o nous manque tempo. mais je crois prochainement il y Mas aura de eu grandes creio pela choses próxima haverá grandes que le coisas. Seigneur fera E o Amen. Senhor vai crois operar. seulement par cet acte que E tu verras la cresce différence. neste acto e verá uma diferença. La deuxième chose à faire E a segunda coisa de fazer, pour me séparer de vous, e para se separar convosco, le matin,
E de Au manhã, premier culte, j'avais 24 enveloppes. e no primeiro culto tinha 24 envelopes. Et aussi, j'ai aussi 24 E enveloppes. também tem 24 envelopes. J'ai dit que le chiffre 24 pour moi, c'est le chiffre des adorateurs. Eu falei, o número 24 para mim é o número dos adoradores. Dans l'église, tout le monde a une enveloppe. Mais non. Moi, je suis un révolutionnaire. Eu sou revolucionário. Et partout où je passe, jamais la Em cada lugar que eu révolution. passo, Que les gens comprennent. que a pessoa compreende. Alors, enveloppe, on a 24. Os envelopes que eu tenho é Bien aimé, 24. enveloppe na ngai yango. E eu também tenho o meu envelope. Tant on a kota ki awa. Quando eu entrei, Na mona ki bâtiment oyo. eu vi Na sepela ki na este yango. edifício. Agradei Na pe na bastante. susi na yango parce que E eu tinha também a tala sua ndako na yo ansiedade. ndenge obongisaka E yango. ver como você amelhora a tua Au lieu que casa. ndako no ezala vraiment bien. E que Tango tua ya casa mupaya seja mupaya pe bem. asepela. E quando a pessoa vem para se alegrar. Bongo ndako na Nzambe. E agora a casa de Deus. Mais ba enveloppe oyo Esses envelopes ezali participation na yo. é a tua participação. Pe participation na ngai pona É a minha participação. kosilisa ndako oyo. E pelo acabamento desta casa, Ne fiske edifício. ata pona brique moko. E pelo menos pelo tijolo. O barre de fer moko. Ou varão de ferro. Soko poser acte oyo. Se tu fazer este acto, Nzambe akopambola yo. Deus vai te abençoar. Soko oza nango lelo te. Se você não tem hoje Ozwi engagement na yo. e vai receber o seu engajamento, Po yo sala nga pasi. e isso está me doer, Na Nzambe azobeta kaka set na eloko moko. e que Deus está só Okozwa declara engagement mais e ozo pode honorer receber o yango te. engajamento, mas não vai orar. Mais soko ozwi engagement na Se tu yo. recebes teu engajamento Honorer yango. e vai orar, Nzambe akopambola e yo. Deus vai te abençoar. Amen. Amém. Donc, eza 24 enveloppes. São 24 envelopes. Okomi kombo na yo. Escreve o seu nome Na se okomi kaka construction de e l'église. embaixo vai escrever construção da igreja. Nga na se nga na montante. Eu não coloquei o Yo moko montante. yebi. Você que conhece, Oyo koko tia na kati. que você pode Ndenge pôr dentro. motema no ekotinda yo osala yango. E como o teu coração vai te levar só que eu para sabia, posar amor. este acto. Se fizeste, Yoka eloko ekolanda yo. ou essa coisa vai te seguir. Na mokanda ya 2 Chroniques. No livro do segundo crônico, 2 Chroniques chapitre 1er. segundo crônico capítulo 1, À partir du 6e verset. a partir do 6º versículo. Et ce fit là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel, 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David de mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées, des biens et des gloires, richesses. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et des gloires, comme n'a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Bem amado, à cause por causa d'un sacrifice, sacrifício oyo Salomon asalaki, que o Salomão fez. na butu nzambe aye kovisite, E à noite Deus vem lhe na visitar. likambo asalaki, E pela coisa que Oyo ele fez, kosala. que vais fazer, nzambe pe akovisite também Deus vai te na visitar. acte oyo kopose. Pelo acto que vais fazer. Yo moko tala kati na yo, E vê só mesmo como Nini tu oko diz, kosala. o que pode fazer. soki ozwi yango, Se tu receber oye opesi, e vem entregar. bikamwa na nzambe kolanda yo. E as maravilhas de Deus vão te seguir. Eza kaka 24 yaya. Apenas são Avancez, 24. bazwa parce que temps ezopresse. E a pessoa para receber porque os tempos estão indo.
Apenas tem 24. E não pode ultrapassar. Mas no ato de você pausar, eu sei que Deus vai vos abençoar. Senhor, encore une fois me voici, mon Dieu. Mais uma vez perante ti. Pour demander ta faveur. E para pedir o seu favor. Tu as dit dans ta parole. Tu disseste a tua palavra. Mettez-moi en épreuve. Ponha-me à prova. Et vous verrez. E verão. Si je n'ouvre pas pour vous des écrits du ciel. Se não abrir a janela do céu. Je crois à cette parole. Eu creio nesta palavra. Et je crois à cette expérience. E creio nesta experiência. Toutes ces personnes. E todas essas pessoas. Qui ont reçu ces enveloppes. Que receberam esses envelopes. Et qui vont poser cet acte. Que vão pausar este acto. Pai. Qu'il soit comme Salomon. E seja como Salomão. Que la visitation soit immédiate. E que a visitação seja imediata. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. E ela é 24. Só tinha apenas 24. Ora, tinha 24. Que falhaste nos 24. Tu sabe na VD na bicho. Também temos os VD. Amen. Amém. N'est-ce pas ça? Não é isto? E de forma a se encheram aqui para precipitar receber o envelope. E como não recebeste, precipita-te no VD. E se mais tardar, vão colocar o cesto dos VD. É do povo de Dia Deus. aquele faz como o homem de Deus tinha dito. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nesta vida de situações que fazem chorar. Momento